Um outro livro que eu vou recomendar, apesar de eu não precisar de recomendação, é O Capital no Século XXI, do Thomas Piketty. Eu li a edição inglesa de 2014, né? A original foi publicada na França, em 2013, e essa foi publicada em 2014 também, um pouco depois da edição inglesa, no Brasil. Como foi um livro muito famoso, acabou tendo publicações quase simultâneas no mundo inteiro. Uma das questões iniciais que eu queria propor sobre esse livro é por que ele ficou tão famoso. O livro é bom, muito bom, mas certamente comparado tudo com vários outros livros que tem por aí, é difícil entender porque ele ficou realmente explodiu em vendas, chegou a ser o número um na Amazon, né, no best-seller da Amazon. E ele só ficou famoso quando foi traduzido para o inglês. Né? Ele não teve um estouro de vendas na França imediato. Né? Ele foi ter um estouro de vendas na França depois da tradução em inglês. Né? Então acaba sendo interessante. Um dos motivos, eu acho, é o tema, igualdade, desigualdade, que é um tema bastante importante. E uma preocupação grande nos Estados Unidos com o crescimento da desigualdade, mas não é o primeiro livro sobre desigualdade, certo? Tem uma literatura muito grande sobre desigualdade. Talvez um outro motivo é ser um livro que tem como título Capital, né, que é uma referência clara ao Capital do Karl Marx, que é o livro mais famoso das ciências sociais contemporâneas dos últimos, sei lá, 200, 300 anos. Um dos livros mais famosos da história do pensamento social. Então isso deve ter chamado um pouco a atenção também. Né? Mas enfim, eu não vou responder essa pergunta porque eu acho que ela não tem resposta. Né? Não é à toa que eles chamam um surpreendente best-seller. Né? As pessoas se referem a esse livro como um best-seller surpreendente. Ninguém preveria que ele teria esse tipo de sucesso. Nesses meus comentários, eu não vou concentrar-me na tese central. A tese central é que quando a taxa de retorno do capital é maior do que o crescimento econômico, tem concentração de renda. Né? Então, tem várias críticas, quem tem interesse no livro vai ver que tem várias críticas a essa tese central. Uma das críticas é que ele não considera o papel da tecnologia nessa equação, né? Mas eu não sou economista, estudo economia política, mas eu não sou especialista nisso, então eu vou deixar para quem sabe mais sobre o assunto comentar sobre isso. Um aspecto interessante do livro é que ele retoma a tradição da economia clássica, que é a economia do Marx, do Smith, do Ricardo, do John e do James Stuart Mill. Então, ele retoma essa tradição. Né? Então, é um livro mais acessível do que o que se produz no mainstream da economia hoje, né? Que é muito fechado. Só as pessoas que têm um conhecimento técnico acabam conseguindo ler o que os economistas mais importantes do mundo estão produzindo hoje. Então você tem que entender de modelo formal, de econometria, etc. Esse livro é um livro que tem uma abordagem histórica, né, bem interessante, uma abordagem, como eu falei, similar à economia política clássica. Tem uma utilização de estatística, mas do jeito que ele expõe, qualquer pessoa entende. É uma descrição, basicamente estatística descritiva, né? Gráficos, qualquer pessoa que consegue ler a seção de economia do jornal consegue ler. Né? Então, é um livro não didático, não é um livro didático, mas é um livro relativamente acessível. O que eu acho interessante para os cientistas políticos é a tese dele de que o excesso de desigualdade vai atrapalhar o funcionamento democrático. Né? Que isso é uma pergunta dos cientistas políticos. Né? Isso tem um apelo muito forte para a sociedade americana, provavelmente, né?
Se vocês acompanharam, teve um movimento chamado Occupy Wall Street, né, que um dos lemas do movimento era nós somos 99%, né? Quer dizer, Wall Street é 1%, então vocês têm que pagar a conta pela crise, que começou em 2008 nos Estados Unidos, e até hoje a Europa está se recuperando, os Estados Unidos também, e alguns falam que a gente está começando a sentir o efeito da crise agora por causa disso, bastante retardada, claro. Então, isso é uma questão política interessante, que à medida que o aumento extremo da desigualdade atrapalha o desenvolvimento democrático. E ele mostra que no mundo desenvolvido tem um padrão, que é um invertido. Na década de 30, ou pós-Segunda Guerra, né, as sociedades ficaram muito mais igualitárias. Na Belle Époque, na França, onde ele tem bastante dado, era muito desigual. E aí ele cita literatura, principalmente Balzac, Jane Austen, para mostrar como as sociedades eram desiguais. E, principalmente a partir da década de 80, com o Reagan, com a Thatcher na Inglaterra, tem um reverso. Políticas que hoje a gente convém chamar de neoliberais, que aumentam a desigualdade. Né? Porque eu fui reticente em falar neoliberal, porque é ruim colocar rótulos nas coisas, e neoliberal hoje virou um xingamento, né? As pessoas nem sabem o que é liberal e acabam achando que é Estado mínimo, discurso fácil, né? Mas pensamento liberal, assim como pensamento de esquerda, quando ele é pensamento, quando ele não é slogan político, ele tem várias matizes, tá? Então, o que hoje a gente convencionou chamar de neoliberal aumentaria a desigualdade. E atualmente a gente está no topo da desigualdade desde a Belle Époque. No caso, a gente não, né? Isso é um outro ponto interessante do livro. Porque o livro, ele só trata de países desenvolvidos, ele só conseguiu dados para países desenvolvidos. Então, qualquer generalização para outros países em desenvolvimento sem os dados, elas são perigosas, certo? Eu sei que tem dados para o Brasil, mas são dados mais curto prazo, os trabalhos que estão sendo feitos são incipientes ainda estão no começo, né? E pelo que eu vi, utilizando esses dados de imposto de renda, a gente não tem tido, pelo menos nos últimos períodos, né, a nossa série histórica mais curta, eu não lembro se é uma década exatamente, mas é mais curta, e não tem um aumento da desigualdade. O Brasil tem mantido a desigualdade num nível bem alto, né? Então, a utilização desses dados, que são difíceis de conseguir, tanto é que no Brasil ele não conseguiu, em vários outros países em desenvolvimento ele não conseguiu, né? São fechados, são dados considerados privados. É uma das contribuições do livro. Por que esses dados são importantes? Porque é muito difícil acessar as pessoas mais ricas do país. Se você bater na casa do Silvio Santos, do Odebrecht, que agora está preso, ou de qualquer um desses, ele dificilmente vai abrir a porta para você pessoalmente, se é que alguém vai abrir a porta e preencher um questionário de 10 minutos, 20 minutos, meia hora, falando sobre a renda deles, padrões de consumo deles. Então, o 1% é muito difícil de alcançar. O 0,01% é mais difícil. E ele tem esses dados, ele consegue descrever quem são essas pessoas, né? Não são como muita gente pensa, formado por Neymar, por atletas, por jogadores de futebol, atrizes, atores famosos. São, em geral, empresários, né? Gente que não são famosos. Esse 0,01% ou 0,1%.
Mas os dados também não são perfeitos, porque a gente sabe que nem todo mundo reporta o imposto de renda como é, principalmente os mais ricos, né? A gente todo dia escuta escândalo aí na imprensa brasileira de gente que mandou dinheiro para a Suíça, para Ilhas Caimã, etc., né? Inclusive no Congresso, principalmente no Congresso, talvez. Então os dados também não são perfeitos. Uma outra crítica a esses dados, não os dados, né? Mas a super ênfase nesses dados, é que ele tem focado muito no 1%, mas tem 99% da população que não está sobre o holofote. Se esse 1% melhorou, mas 99% também melhorou, né? Em alguma medida, ou os mais baixos melhoraram, alguém melhorou, é algo que precisa ser visto, certo? Mas eu acho que ele não pode fazer tudo. Ele iluminou um aspecto que ninguém estava vendo e por isso ele foi recompensado em termos de prestígio e eventualmente capital também, por produzir um livro tão importante. Então, e mais interessante, uma coisa interessante, ele faz vários comentários sobre a abordagem dele, que tem uma abordagem mais qualitativa, mas ele começa com uma carreira como um economista matemático e para fazer o que ele fez ele precisou juntar muito dado e entender bem de estatística, tá? Então, mesmo quando ele faz esse tipo de crítica, não é a crítica do preguiçoso que não quer estudar, né? E acho que tudo que ele não aprendeu é ruim, é coisa do diabo. Né? É a crítica de quem escolheu um percurso intelectual, mas ele passou por outros e sabe, conhece muito bem o mainstream da economia. Então, eu recomendo esse livro e muito obrigado.